Olá, pessoal. Que alegria estar aqui nesse canal tão especial para falar de um assunto tão importante que é o combate à desinformação, né? Hoje a gente vive num ambiente extremamente complexo, chamado de infodemia, com muitas fontes de informação. E para isso nós estamos aqui. Eu sou Patrícia Blanco, sou do Instituto Palavra Aberta e coordenadora do programa Educamídia. Estamos aqui também com a Mariana Ox, que é coordenadora também do programa Educamídia, do Palavra Aberta. Mariana, conta para a gente o que você vai falar hoje sobre combate à desinformação. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto que é tão importante, que é um termo que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que são as famosas fake news, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fenômeno, o que ele é, por que ele acontece e, principalmente, como que a gente pode combater. E eu queria começar perguntando para a Paty um pouquinho por que a gente está, né? Que contexto é esse que a gente está vivendo, que isso acontece, né? Por que a gente está falando desse assunto nesse momento, Paty? Então, esse é o ponto, né, que eu estava começando a falar sobre essa abundância de informação. Nós saímos de um momento com pouquíssimas fontes. Vamos lembrar da época que a gente tinha que ir até uma biblioteca para consultar um livro, para pesquisar sobre um assunto, onde as informações estavam ali, né, paradinhas dentro de um livro ou dentro de um veículo de comunicação, um jornal, uma revista, e passamos por um momento de uma amplitude, né, de uma quantidade de informação que chega até a gente por todos os meios. Hoje nós somos afetados por informação que chegam via televisão, rádio, redes sociais, canais de entretenimento, canais de YouTube, fazendo com que a gente tenha que nos preparar, né, bastante para saber como separar essa informação, o que é real, o que não é, da onde ela vem. Então, dentro dessa abundância de informação, que trouxe para a gente grandes benefícios, grandes oportunidades, trouxe também alguns desafios, né, Mariana? Eu acho que esses desafios são o que a gente precisa falar e alertar a todos, né? É isso, Paty. A gente se comunica e a gente recebe muitas informações, consegue acessar muitas coisas e conhecimentos pelas redes sociais, através dos nossos dispositivos móveis, e a gente recebe mensagens o tempo inteiro, mas o problema é que essa abundância também traz seus desafios, né? Nem todo esse conteúdo é de qualidade que a gente recebe. Então, a gente está exposto a muita coisa, o que é um ganho para nós, mas também temos os desafios de tentar entender o que não é confiável e o que a gente vai filtrar para se informar e para construir conhecimento. E aí a gente queria falar um pouco dessa questão do verdadeiro e do falso, né? Porque nós temos esse desafio o tempo todo de tentar entender, entre o que chega a nós, o que está acontecendo de verdade, o que é um exagero, o que pode ter viés, né? E entre o verdadeiro e o falso existem muitas coisas. Então, eu queria dar um exemplo para começar. Tem circulado aí, nesse momento de pandemia, a informação de que a natureza, com a ausência das pessoas circulando nas cidades, a natureza estaria tomando o seu curso e os animais estariam soltos, então, aproveitando, né, essa ausência do ser humano e reocupando os espaços urbanos. Nós temos essa imagem aí, bem interessante, de um grupo de macacos numa cidade na Tailândia. O que você acha, Patrícia? Você acha que isso é verdade? O que está acontecendo aí? Pelo visto na foto, essa multidão de macacos saindo à rua, parece que a natureza está entrando de volta na cidade, né? E é interessante ver que é uma imagem, ela aconteceu. Tem uma foto ali, ela pode ter sido manipulada, ela pode ter sido construída, mas ela é uma foto. Então, a gente precisa verificar, será que o macaco está saindo de novo nas ruas por conta da ausência do ser humano ali, a ausência do turista, ou ele está voltando para as ruas em busca de comida? Esse é um ponto, né? É exatamente isso que aconteceu. Esse vídeo circulou bastante.
Aí nós pegamos uma imagem de um jornal americano, mas o que está acontecendo aí é que esses são macacos que frequentam um lugar muito turístico na Tailândia e os turistas estão acostumados a dar comida para eles. Então, na ausência das pessoas alimentando, jogando frutas para esses macacos, eles estão desesperados e até brigando. Então, não é um fenômeno natural, não é exatamente a natureza reocupando, né, mas esses macacos estavam acostumados a serem alimentados pelos humanos, que desapareceram. E aí a gente está vendo muitas dessas imagens, e esse é um outro exemplo. Essas imagens circularam bastante também de Veneza, né? Os canais de Veneza estariam muito mais límpidos e transparentes, e as águas estariam, então, menos poluídas pela ausência das pessoas na cidade, e, com isso, os animais estariam voltando, cisnes, golfinhos até, e esses são tweets que circularam bastante. Olha esse aí, dessa moça do lado esquerdo, ele teve 1 milhão de curtidas, né? E 280 e poucas mil pessoas conversando sobre isso. Será que isso aconteceu de verdade? E a gente precisa olhar um pouquinho para esses fenômenos. Se você fizer uma pequena busca, nesse caso em particular, você vai descobrir o seguinte: não é bem assim. Não é verdadeiro e também não é falso. Não é bem assim. As águas estão, de fato, mais transparentes, mas elas não estão menos poluídas. O que acontece é que, com menos embarcações circulando, o fundo está menos mexido, a areia assentou, então a água está realmente mais transparente. Esses cisnes aí não são em Veneza, são num outro lugar, numa outra localidade próxima, chamada Burano. E esses animais frequentam esses canais habitualmente. Antes da pandemia, eles já estavam lá. E os golfinhos não foram nem filmados em Veneza. Os golfinhos foram filmados no porto, na Sardenha, onde eles realmente costumam aparecer. Então, as imagens são verdadeiras. A alegação é que não procede. E uma coisa que me chamou a atenção é que quem postou esse tweet aí que circulou bastante foi uma moça na Índia. Então, imagina se uma pessoa na Índia pegou algumas imagens nas redes sociais, ela não está nem lá para saber, ela não é familiarizada com aquela circunstância, em particular nem com aquela geografia necessariamente, não sabemos, e ela tweetou um negócio que viralizou absurdamente. Por quê? Porque as pessoas querem acreditar numa notícia boa dessas, né, Paty? Então, no meio de toda essa tragédia, a nossa vontade de ter notícias boas faz com que a gente passe adiante essas coisas positivas sem checar. Porque as positivas a gente também tem que verificar, né? Não são só as negativas. Sim, e também sem verificar e analisar o autor dessa informação, né? Desse post, desse comentário. E esse é um ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Falando em autoria, né? Como qualquer um pode ser autor nesse momento, imagina se vocês vissem um tweet meu, assim, ó. E esse aqui, ó. Como é que tá? Olha como é que está o Central Park em Nova York depois que os seres humanos diminuíram a sua presença e os animais voltaram ao seu habitat natural. Que animais? Dinossauros. Será? Verdadeiro ou falso, Paty? Eu vou ter que checar. Mas isso é uma fake news? Checar. Isso é uma fake news ou não é uma fake news? Essa é uma pergunta. Eu acho que a gente podia fazer essa pergunta. O que vocês acham? Isso é uma fake news ou isso é uma imagem feita para causar alguma reação de alegria, de humor ou de sátira? Vamos deixar essa pergunta para as pessoas mandarem aqui respostas? Gente, por favor, interajam e mandem para a gente o que vocês acham sobre a volta dos dinossauros no Central Park, em Nova York. A questão lógico que a imagem é falsa. Quer dizer, é uma ilustração, o que eu estou alegando ali é falso. Alguém está escrevendo, é claro que é mentira. Tudo bem, é uma mentira, mas será que é uma fake news? A gente pode chamar isso de fake news? Na verdade, isso é um outro tipo de conteúdo. Isso é uma sátira. Né? Isso é um conteúdo de humor, é uma coisa criada, é uma peça de humor e talvez até um comentário sobre o fato de que as pessoas estão querendo acreditar nessa volta dos animais nos centros urbanos. Então, isso não pode ser chamado de fake news, porque não é uma notícia e não é exatamente falso, porque ela não foi criada com o intuito de enganar, ela foi criada com o intuito de divertir.
né, e fazer um comentário social. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho no que pode ou não pode ser chamado de fake news. Porque o que a gente quer mostrar para vocês aqui hoje é que entre o falso e o verdadeiro tem muitas nuances, né? E é por isso que a gente chama essa aula de muito além das fake news. Tem o falso, tem o verdadeiro, tem o nem tanto, nem tão falso e nem tão verdadeiro, e um monte de outras coisas no meio que também confundem a gente, causando o que a gente chama de desinformação. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui? Vamos lá. Então, nessa aula, o que a gente quer fazer? A gente quer, primeiro, entender, descobrir o que vocês conhecem sobre fake news. Vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno. Vamos falar um pouco sobre o que tem no meio, né, entre o falso e o verdadeiro, o que a gente chama das nuances, né, todos os tipos de desinformação que a gente pode encontrar. E, principalmente, vamos falar sobre as consequências da desinformação, por que a gente precisa combater ela e como que a gente pode combater a desinformação. Vamos lá? E mandem perguntas, tá? Porque a gente está vendo aqui e a gente vai poder conversar com vocês. A primeira coisa que a gente queria explorar um pouquinho é esse tema da desinformação e das fake news. Você acha que as fake news surgiram agora, Paty? Eu acho que não. Eu acho que fake news, mentira, boatos sempre existiram, né? Eu acho que só ganharam essa nova cara ou esse novo título de fake news para que fosse um termo, e virou um termo que viralizou, né? Na linguagem que vocês todos conhecem, que a gente fala, é um termo que viralizou. Ficou fácil a gente chamar tudo de fake news. Então, esse é um ponto. Vamos ver o que está dentro desse ambiente. E não sei se vocês repararam, mas o título da nossa aula é Combate à Desinformação. Porque fake news está dentro desse ambiente mais complexo da desinformação. E não é um fenômeno novo, né? Eu acho que o fenômeno da informação falsa, ele é tão antigo quanto a comunicação, na verdade, né? E a gente consegue encontrar alguns exemplos bem antigos. Esse é um bem curioso que a gente gosta de mostrar, é de um jornal americano de 1835, o The New York Sun, e eles publicaram uma reportagem assinada por um astrônomo, que era bem conhecido na época, inclusive, e nessa série de reportagens ilustradas, eles mostravam os seres que habitavam a Lua. Né? Esses seres alados incríveis que habitavam a Lua. E foi um sucesso. Todo mundo queria ver as pessoas que moravam na Lua, né? Os seres que moravam na Lua. E aí, o que aconteceu com esse jornal? A circulação dele explodiu. Na verdade, isso é uma peça de ficção disfarçada, né? Um pouco desonestamente. E qual foi o propósito de publicar isso? Ora, o propósito disso aqui foi aumentar a circulação do jornal, vender assinaturas, o que de fato aconteceu. As pessoas ficaram fascinadas com essa história, né? E a gente tem outros exemplos na história, alguns bem conhecidos. Nós temos, por exemplo, a história famosa do Orson Welles, né, o escritor americano, o cineasta americano, que fez uma série no rádio falando que os marcianos estavam chegando na Terra, invadindo Nova York, né? E aquilo teve tanta veracidade que as pessoas, supostamente, eu digo supostamente porque hoje em dia a gente sabe que talvez a história que a gente ouve falar esse tempo todo nem tenha sido exatamente essa. Mas as pessoas supostamente entraram em pânico em tamanho grau que botaram suas coisas dentro do carro e saíram correndo da cidade de Nova York. Isso provocou um pânico na audiência, né? E nós temos outros exemplos históricos bem importantes também. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, peças de propaganda. Propaganda é um nome dado a tudo aquilo que procura mudar as ideias das pessoas, convencer você de alguma coisa. Então, era muito comum a propaganda nazista contra os judeus, né? E dizendo que eles eram culpados, que eles eram os piores inimigos, etc. Então, por que essas coisas foram criadas? No caso do Orson Welles e a Guerra dos Mundos, foi criado para entreter, para divertir, era uma peça de entretenimento. No caso da propaganda nazista, foi uma peça criada para fazer as pessoas mudarem de ideias, para influenciar ideias ou ações. São fakes? Não exatamente, porque elas foram criadas com outro propósito que não de enganar, né? E a gente precisa entender que todas essas coisas existem dentro do universo da desinformação. Mas antes da gente estudar os tipos de desinformação,
Eu queria chamar a atenção para um fato. Por que a gente está vivendo essa verdadeira tempestade de desinformação, né, nesse momento? Porque se esse fenômeno não é novo, certamente nós estamos vivendo um momento na história onde ele tem mais alcance, né, onde as notícias falsas e a desinformação se espalha com mais velocidade e vai mais longe, né? Então, existem alguns fatores para isso, e a gente quer explorar alguns aqui, né? Quer falar sobre isso, Paty? Antes disso, Mário, eu queria só lembrar que, dentro dessa questão dos gêneros, né, ou das formas como a informação ela se apresenta, está muito ligado na questão da interpretação daquela imagem ou daquela informação. E tem tudo a ver com o que prega o campo jornalístico midiático dentro da BNCC, que é justamente a questão da interpretação, de você saber diferenciar o conteúdo que você recebe. Então, sempre é legal dar uma chamada de atenção nesse ponto, porque tem a ver com o que a gente aprende em língua portuguesa, né? Mas o fato é que hoje somos todos produtores de conteúdo. Essa foto mostra bem, né, todos com um smartphone na mão. Se antes poucos produziam informação, de uma hora para outra, todos nós começamos a produzir. Começamos a postar, compartilhar, a criar narrativas, a fazer comentários em cima de informações que a gente recebe no dia a dia e que a gente vê. Então, esse ambiente de multiplicidade de fontes, de autoria, junto com a tecnologia acessível na palma da mão, faz com que a gente tenha esse ambiente de informação muito mais pulverizado, muito mais repleto, né, de informações, e para isso com um desafio, como colocou aqui a professora Clara, a professora Roseli e a professora Silvia, né, sobre o grande desafio que nós temos de sobreviver a essa inundação de informação que a gente recebe diariamente. Eu queria comentar, Paty, que não é só o fato da gente fotografar e postar, registrar alguma coisa que impacta nesse momento de tantos autores, né? O fato das ferramentas para você criar e publicar alguma coisa com aspecto profissional, hoje em dia, até nos nossos celulares, nós temos ferramentas de criação muito poderosas, né, que até alguns anos atrás seriam impensáveis, mas o fato é que qualquer pessoa com um celular, hoje em dia, pode criar uma coisa que tem uma aparência muito profissional. E, de fato, fica cada vez mais difícil você identificar se é uma coisa que foi criada e está sendo divulgada por um veículo de comunicação profissional ou se foi uma pessoa ali na sua casa, uma pessoa física, com uma intenção que a gente desconhece, que criou alguma coisa que parece ser de um veículo de imprensa, parece ser um infográfico oficial, uma coisa muito confiável, mas que, na verdade, qualquer pessoa pode criar, né? Isso é um agravante dessa situação, esse é um dado novo com o qual a gente lida e faz com que seja muito difícil identificar o que vem de uma fonte confiável e o que pode ter sido criado por qualquer outra pessoa. E a outra coisa é que também nós estamos recebendo as nossas informações muito filtradas pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, né? O que a gente vê nas redes sociais que a gente usa é indicado para a gente, é oferecido para a gente pelo algoritmo das redes sociais, ou seja, o nosso comportamento ao curtir coisas, ao compartilhar, ao escolher páginas para seguir, vai dando as pistas para os algoritmos do que a gente gosta, do que nos interessa, do que vai fazer a gente reagir. E, é claro, o objetivo é que a gente interaja cada vez mais com essas plataformas, porque quanto mais tempo a gente interage com elas, mais a gente está vendo conteúdo, mais a gente está vendo publicidade, né? É a nova forma da publicidade. Então, o que acontece é que essas plataformas vão oferecendo para a gente coisas que são determinadas pelos algoritmos e não necessariamente pela nossa escolha. Mari, conta um pouquinho mais para a gente sobre algoritmos. Eu acho que é importante a gente pegar esse ponto, porque a gente fala muito das nossas escolhas, né? De quem a gente segue, das pessoas, dos assuntos, dos temas. Como que funciona esse algoritmo? O algoritmo é o nome dado a um programa de computador
que está lá registrando as nossas ações e as nossas interações nas plataformas, e a partir das nossas ações, coisas que a gente sabe que está compartilhando, por exemplo, coisas que a gente posta, publica, curte, páginas que a gente segue, isso são informações que a gente sabe que a gente está dando sobre as nossas preferências. Tem outras informações que a gente não sabe que a gente está dando. Por exemplo, qual é o horário que a gente é mais propenso a fazer uma compra? Ou em que canal? Ou no meio de quais informações? Né? Onde a gente estava geograficamente quando a gente curtiu, compartilhou, comentou, comprou, seguiu? Todas essas ações vão sendo registradas e vão sendo computadas pelo software que se chama algoritmo, que então vai fazendo um perfil da gente e tentando devolver escolhas, seleções, notícias, informações que supostamente vão nos engajar mais. Então, isso impacta muito, e aí essa ilustração que está atrás é muito interessante. Essa ilustração representa a famosa bolha informacional. É como se a internet tivesse esse mundo de conteúdos diferentes, representados pelas bolinhas coloridas, mas a gente não está vendo tudo isso, porque à medida em que a gente entra em plataformas, veículos de comunicação, redes sociais, sites de compras que também vão nos dando recomendações, a gente vai criando um perfil ali, uma pegada na rede, e a gente vai recebendo o que essas plataformas indicam para a gente. E aí elas acabam indicando aquilo que vai nos engajar, ou que vai nos agradar, ou que vai nos desagradar muito intensamente também, porque coisas que nos despertam emoções, e a gente acaba vendo só uma parte do que tem na internet, a famosa bolha da informação, representado ali pelas bolinhas de uma cor só. E a gente mesmo acaba atuando sobre isso, porque a gente também tem alguns fenômenos psicológicos que são muito inerentes ao ser humano, mas que também impactam sobre isso, né? As nossas emoções, a gente tem uma tendência a procurar ou compartilhar aquelas informações que já confirmam aquilo que a gente acredita. Isso se chama viés de confirmação. Ou coisas que fazem você se sentir muito bem, no caso dos animais reconquistando as cidades, né? Por que tanta gente compartilhou aquilo? Porque a gente está precisando de notícias boas. Então, as nossas emoções também, os nossos vieses, né, o nosso recorte, o nosso olhar sobre o mundo também impacta muito no que a gente vai compartilhar. Os gatinhos, né? Quem nunca compartilhou uma foto de um gatinho tão bonitinho, de um cachorrinho, né? São aquelas imagens bonitas, gostosas da gente compartilhar e precisam ser compartilhadas mesmo dentro desse ambiente tão louco. Mas o mais importante, eu acho que desse ponto, eu queria só resgatar um fator, um assunto que a Mariana colocou, que é a questão da bolha informacional. Né, e dos nossos vieses, das nossas crenças. Às vezes, a gente só quer seguir a torcida organizada do nosso time. O que a gente precisa é sair dessa bolha e começar a seguir outros. Não precisa seguir aquele adversário que a gente odeia, mas vamos seguir outros. Vamos seguir o comentarista do esporte, vamos seguir o jogador X, o jogador Y, e a gente vai aumentando as nossas informações e, com isso, a diversidade de informação que chega até nós. Isso. Muito importante. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque esse assunto é tão rico e a gente vai se perder e não vai conseguir dar conta. Mas vamos chegar nas fake news. Então, falando nelas, olha elas ali. Dentro desse contexto todo, é importante a gente saber, então, o que a gente pode chamar desse termo que ficou tão popular, fake news, e o que a gente não pode chamar. E a gente queria, então, convidar vocês para assistir um videozinho do Vaza Falciani. Isso, Vaza Falciani é um projeto extremamente interessante. Convido vocês a acessarem o site deles, vazafalciani.com.br, Vaza com Z, Falciani com S e E no final. Então, é super interessante, é uma mensagem do Iberê Tenório. Do Iberê, isso aí, vamos ver? Fake news. Tá aí uma expressão que tá na moda. You are fake news. Fake news.
Fake news. Fake news is Donald Trump on misinformation that CNN. people fall for. Fake news. Todo mundo fala e acha que sabe do que está falando. Fake é falso, logo fake news são notícias falsas. Será mesmo? Complicado falar desse tema em termos de falso ou verdadeiro, isso porque não existe uma notícia que seja 100% falsa. Para que alguém acredite nelas, elas pelo menos têm que parecer verídicas. Na verdade, fake news são um verdadeiro saco de gato. Dependendo para quem você pergunta, dentro dela podem ter coisas como sátira, propaganda política, boatos e até publicidade de empresas. Mas então, não dá para definir? Dá sim! Então vamos lá, em alto e bom som. Fake news são publicações com informações comprovadamente falsas, que viralizam nas redes sociais e imitam o estilo jornalístico para enganar as pessoas e que não têm autoria clara. E o palco disso tudo é a tela do seu computador e do seu telefone celular. Filho, você não vai acreditar no que me mandaram pelo Zap. E o celular da minha mãe também, pelo visto. Mas e você? Sabe identificar uma notícia falsa quando ela pisca na tela do seu celular? E mais, consegue identificar outros tipos de desinformação, como a manipulação, quando não te contam a verdade por motivos políticos ou econômicos? Ou as fotos e vídeos fraudados, fora de contexto, que a gente recebe pelo celular? Consegue alertar parentes e amigos que eles estão sendo enganados? Sabe debater com argumentos racionais, baseados em informações verificáveis? Muito legal esse vídeo, né? Opa! É interessantíssimo, né, gente? Olha quanta coisa. Até o Zap da nossa mãe, né? Vamos cuidar do Zap da mãe. E aí ele fala uma coisa que é muito importante, né? Não são só notícias que chegam para a gente nas redes, nossos amigos, nossos familiares. Muitas pessoas podem estar fazendo circular coisas que não são exatamente verdadeiras. Então, vamos dar uma olhadinha para ver o que tem dentro desse universo aí. Em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouco sobre esse termo, porque ele é bem problemático, sabe? Gente, nós que trabalhamos nessa área de comunicação e jornalismo, a gente prefere não usar. Vocês perceberam que a gente está falando de desinformação e não de fake news? Por quê? Esse termo ele tem uma contradição. Se uma coisa é falsa, fake, a gente não pode chamar ela de news, notícia, né? As fake news, as chamadas fake news, aqui eu vou usar as aspas, elas são inverdades, elas são fabricações, como o Iberê falou, são coisas feitas para enganar, são mentiras, são fabricações, é um conteúdo feito propositalmente para enganar, né? E aí a gente tem alguns gatilhos aí, disparadores, para prestar atenção, coisas que têm uma linguagem muito emotiva, coisas que são muito sensacionalistas, coisas que a gente percebe que estão querendo, que pedem para compartilhar, que estão querendo manipular as nossas emoções. Isso é uma pista muito clara que aquilo foi criado para enganar, né? Ou para manipular, no mínimo, né? E aquelas, né, que falam o seguinte: as autoridades não querem que você saiba. Compartilhem com o maior número possível de pessoas. Não deixe isso ficar parado. Faça alguma coisa. Que pedem uma ação sua para que você compartilhe mesmo, para sempre prestar atenção naquele conteúdo e passe para o maior número possível de pessoas. É o tal do engajamento, né? Exatamente, né? Então, o que é uma notícia, na verdade? Se a gente está falando que fake news não pode existir, porque se é fake, se a notícia não é fake, a notícia ela é uma coisa muito específica produzida dentro de alguns parâmetros de confiabilidade. Por exemplo, ela tenta ser objetiva, né? Ela tenta ser equilibrada, ela ouve os vários lados de um mesmo assunto, conversa com pessoas que têm posições diferentes, né? Ouve os atores envolvidos, ela apresenta evidência, né? Nenhum veículo de comunicação pode simplesmente afirmar uma coisa e não apresentar uma evidência. Da onde que vem essa evidência? É de uma fonte oficial, confiável? É de um especialista? É de uma autoridade? Ou é de alguém que pode ter interesses nessa informação, né? Interesses comerciais, interesses políticos, né?
é importante para ser uma notícia que ela cite alguém que seja um especialista naquele assunto, né? E, principalmente, a autoria. Gente, uma notícia ela pode ser atribuída a alguém. Ela tem um autor, ela tem uma empresa, geralmente, por trás. Em última instância, ela tem alguém que é responsável por aquele conteúdo e pode ser responsabilizado se aquele conteúdo estiver difamando, estiver ferindo alguém, estiver prejudicando alguém. Então, isso é uma notícia, né? Se uma coisa foi fabricada para confundir, para enganar, ela não pode ser chamada de notícia, né? Mas, além do conteúdo feito especificamente para enganar, tem outras coisas que também podem contribuir para essa confusão, né, para essa desinformação que a gente fala. Vamos passar aqui algumas informações, algumas notícias e algumas postagens? Só queria chamar a atenção aqui para duas perguntas que foram feitas, que eu acho que entra exatamente nesse momento da aula, do professor Roberto, que é como identificar uma fake news, e da professora Cláudia, sobre os disparadores dessas notícias. Então, acho que você vai entrar bem nessa questão já para esclarecer esses pontos. Vamos falar exatamente disso, mas vamos falar com alguns exemplos. Eu vou lançar aqui alguns desafios, tá? O primeiro é esse, né? Na época das queimadas da Amazônia, em que as queimadas estariam aumentando, muitas celebridades, como o presidente francês, Macron e o Cristiano Ronaldo, postaram fotos dizendo que as queimadas na Amazônia estão aumentando, né? Será que isso é verdade? Vou deixar aqui alguns segundinhos para ver se vocês conseguem identificar se isso é verdade ou não. Esse caso aqui é um caso muito interessante, porque estavam acontecendo queimadas. A intenção deles não era enganar, né? A intenção era até positiva, alertar o mundo para uma coisa importante que estava acontecendo na Amazônia. Mas acontece que essa foto aí, tweetada pelo Macron, não é daquele período. É uma foto de uma época anterior. E essa foto tweetada pelo Cristiano Ronaldo nem é na Amazônia. É no sul do Brasil. Então, o que acontece aqui? São imagens reais fora de contexto. É um fake news? É uma coisa criada para enganar? Não, necessariamente. A intenção foi boa, mas é uma foto inexata, né? É uma foto que não pertence àquele contexto. Então, nesse sentido, é uma desinformação, tá? E esse aqui? A Argentina vai pedir ao Messi para usar a camisa do Barcelona para jogar melhor. Verdade isso, gente? Os argentinos estavam dizendo que o Messi só jogava bem com a camisa do Barcelona. Então, a seleção argentina pediu a ele para usar a camisa do Barcelona nos jogos da seleção argentina. Possível? Se a gente olhar bem pertinho, a gente vai ver que ali em cima tem um selinho escrito entretenimento. Isso é uma outra coisa que é muito confundida, né? As pessoas, às vezes, leem rapidamente, que é um outro problema, essa leitura superficial, e confundem uma coisa que, na verdade, é humor. Isso aí veio do Sensacionalista, que é um site bem conhecido de humor, né? E acabam passando adiante como se fosse uma notícia verdadeira. Mas é feita para divertir, para entreter, né? Vamos a um outro exemplo? Esse é o exemplo de agora, hein, gente? Esse é bem em cima, bem quente. Esse é um exemplo quente. E quando você lê isso, é a notícia que a gente quer mais ver, né? Vacinas contra coronavírus dão resultado positivo na Itália. Será que foi descoberta uma vacina para o coronavírus, gente? Finalmente? É claro que no nosso ímpeto de querer ter uma notícia boa, quanta gente não vai ver esse título e vai passar isso adiante rapidamente, né? A sensação que dá é essa. Mas, na verdade, esse é um outro tipo de desinformação, que é a simplificação, né? O título tem que ser uma coisa curtinha, e às vezes não é nem uma intenção, né, maléfica do jornalista. O espaço é limitado, as informações científicas são complexas. Então, às vezes, para tentar fazer caber um título, passar uma informação rapidamente, o jornalista acaba simplificando um assunto que, na verdade, é muito mais complexo. É um período inicial de testes de uma vacina que mostrou, numa coisa muito específica, um resultado promissor, mas que está longe de representar a descoberta de uma vacina. E aí entra uma dica que é muito importante. Não pare no título. Leia a matéria inteira. Desça, né? Ou quando você receber uma notícia como essa no seu WhatsApp, clique e leia até o fim. E não repasse antes, não tire conclusões antes de você conseguir ler
todo o texto, porque aqui esse título ele sugere uma coisa e quando você lê a matéria inteira você esclarece que são vacinas que começam a ser testadas, que começaram a dar resultados positivos, né, que podem vir a ser lá na frente, se tornarem uma vacina viável para combater a pandemia ou o vírus, né, o Isso. Covid-19. Então, leia até o fim. Exatamente. É um resultado promissor no início de uma pesquisa, né? E essa aqui, Greta Thunberg, a ativista pelo meio ambiente, é uma fraude. Será que a Greta é uma fraude? Isso é uma notícia? E aí, gente, o que é isso? E a outra, né, se vocês analisarem a outra capa que está ali, que aparece, que é de uma revista norte-americana chamada Time, que elegeu a Greta como a personalidade do ano. Isso. Né? Então, o que é isso? Né? Qual a diferença desse gênero? Na verdade, a capa da Time ilustra uma coluna, e isso, na verdade, é uma coluna, tanto que está assinada por uma pessoa, e lá em cima está escrito vozes. Quando você vê vozes, opinião, a palavra de, o que é? Um espaço que o veículo cede para alguém dar a sua opinião. Opinião não é notícia. Né? E opinião, ela pode ser, ela é uma opinião individual. É aquela pessoa que coloca a sua opinião, que assina artigos, que coloca o seu ponto de vista baseado naquilo que ele acredita. Então, ela não pode ser interpretada como uma notícia. Ela realmente está dentro de um outro gênero textual. Isso é muito importante da gente lembrar e considerar também. Lembra que a gente falou que a notícia tinha que ter ponto e contraponto, tinha que apresentar as diversas versões da mesma história, né? Se são versões antagônicas, opostas, elas teriam que estar representadas na notícia, então isso claramente não é uma notícia, só tem a opinião dele. E é claro, ele tem todo o direito de expressar a sua opinião, a gente vive num país democrático, com imprensa livre, então ele está ali dizendo a opinião dele. Mas, geralmente, os veículos sinalizam isso em cima. O que não é honesto é não sinalizar, que isso é uma opinião individual e não uma notícia. Né? Vamos para outro exemplo? E esse aqui? Esse eu gosto muito. Circulou isso, eu recebi isso várias vezes no WhatsApp no começo da pandemia. De acordo com uma medida provisória número tal, o cidadão idoso que for pego andando na rua durante a pandemia vai ter a sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Será, gente? Agora, reparem nisso, nessa imagem. Tem o logo do governo do Brasil, tem o logo da Previdência Social, tem o logo de uma campanha do Ministério da Saúde, tem o número de contato, né, para você pedir informações. E isso, na verdade, era uma notícia totalmente, era uma fabricação. Isso é um fake completo, nunca existiu essa medida provisória. E lembra o que a gente falou de ser muito fácil você produzir uma coisa. Você tem ferramentas à mão para você produzir uma coisa que parece ser muito verdadeira. Você pode usar os logos, tudo isso, mas que é uma fabricação absoluta. E aí algumas pessoas disseram, mas isso é uma fake news do bem. Alguém fez isso para incentivar os idosos a ficarem em casa, para protegê-los. Gente, não existe semelhante coisa. Não tem fake news do bem. Sabe por quê? Mesmo que a intenção seja boa, você está contribuindo para um ambiente de desinformação e você está causando uma quebra de confiança no ambiente informacional em geral. Então, não tem fake news do bem. É muito importante a gente não fazer circular esse tipo de coisa em qualquer circunstância, mesmo que a gente ache que é inofensivo, né? E mesmo que ache que é uma brincadeira. Então, nesse ponto aqui, o que pode ser interpretado como uma brincadeira ou como uma fake news do bem, pode causar transtornos e pode causar diversos problemas, por exemplo, para os idosos. Porque uma pessoa pode acreditar naquilo, ver um idoso na rua e tentar prendê-lo, tentar tirá-lo da rua, tentar fazer uma série de coisas. Então, é importante que, primeiro, não existe fake news do bem e não pode ser encarado como uma brincadeirinha. Isso tem consequências e consequências na vida real. E esse aqui, que eu adoro, Paty? Uma cidade no Canadá começou a ter água rosa nas torneiras de repente. E as autoridades da cidade tiveram que pedir desculpas à população. Só pode ser falso esse, né, Paty? Tem toda a cara de ser falso, né? Pois é, mas cara, a gente não pode acreditar na cara.
mesmo numa coisa que parece ser absurda, às vezes pode ser verdade. Então, é muito importante, essa aí é uma categoria que a gente adora. Parece falso, porque é absurdo, mas é verdade. O que aconteceu é que houve um desequilíbrio nas químicas que são usadas para tratar o sistema de águas da cidade, e aí a água saiu efetivamente cor-de-rosa na torneira, né? Se você for pesquisar um pouquinho, a matéria em inglês ali do lado direito é da BBC, o que já é uma pista, que é um conteúdo sério, verificado, etc. Mas a gente sempre tem que dar uma procuradinha para saber o que a gente está lendo, né? Porque mesmo as coisas mais absurdas podem ser verdade. Então, é uma via de duas mãos, né? Sim, exatamente. E aí, então, sabendo que agora que a gente sabe que tem várias coisas entre o falso e o verdadeiro e vários tipos de informação que circulam, que podem nos confundir, o que a gente pode fazer sobre isso, né? Em primeiro lugar, vamos tentar pensar um pouquinho por que a gente deve fazer uma coisa sobre isso, né? É muito importante a gente pensar no propósito da circulação de uma coisa que não é verdadeira. Por que as pessoas fazem isso? Esse exemplo aí é muito interessante, ele é um divisor de águas, ele foi uma grande fake news na eleição americana, na eleição que elegeu o Donald Trump, e alguém circulou a notícia de que o Papa teria dado seu apoio ao então candidato Donald Trump. E isso fez o Donald Trump disparar. Então, por que a pessoa fez isso? Para mudar crenças e ideias, para persuadir as pessoas a votarem nele. Mas tem outros motivos. Alguém pode fazer isso para enganar. Um golpe, por exemplo, esses que circularam aí no começo da pandemia, dá seus dados aqui, você vai ganhar Netflix de graça, uma série de coisas, então, para roubar os nossos dados, para ganhar dinheiro, para vender algum produto, para ter alguma vantagem comercial, ou até, como a gente viu no caso dos idosos, com boas intenções. Então, tem muitos motivos, e uma das melhores maneiras da gente lidar com a informação, primeiro é tentar entender qual é o motivo por trás daquela informação ali que está circulando, né? E é muito importante a gente saber que fake news causam problemas reais, muito sérios às vezes, né? A desinformação sobre saúde, por exemplo, curas, supostas curas, remédios, ela é perigosíssima, tanto que o Ministério da Saúde tem esse canal aí para publicar coisas que não são verdadeiras, porque as pessoas podem ingerir substâncias que são perigosas, as pessoas podem tomar remédios que têm efeitos colaterais muito graves, como a gente viu acontecer. Então, a desinformação aí ela pode agravar uma crise de saúde pública, ela pode causar pânico na população. Isso aí é uma notícia que circulou de um supermercado de Belo Horizonte que teria dito que ia ficar sem estoque, então as pessoas correram em pânico para fazer compras, né? E até episódios de violência. A gente sabe que circulou muita desinformação sobre o fato do vírus ter vindo da China, vírus chinês, algumas pessoas usaram essa linguagem, né? Isso causou episódios de discurso de ódio, de racismo, de violência, né? E esse ponto, eu acho que a professora Débora Garófalo deu uma aula hoje de manhã falando sobre cyberbullying, e esse ponto é muito importante. Como as notícias falsas, né, e essa desinformação, ou esses boatos, podem causar, até impulsionar o discurso de ódio, fazer com que a gente comece a ter preconceitos em relação a pessoas, a mesma prática do racismo. Então, isso é muito importante, a gente tem que sempre colocar esse ponto, assim, não repasse, né? Não entre nessa onda. E já que você está falando nisso, Paty, vamos passar então, a gente está aqui nos 10 minutinhos finais, vamos passar então para o que a gente pode fazer, né? Porque quando você compartilha uma coisa sem refletir, quando você lê o título, quando você reage impulsivamente e passa aquilo adiante, você pode estar contribuindo para um ambiente de desinformação. Então, o que a gente pode fazer? A gente gosta de falar numa expressão que é ceticismo saudável. O que é ceticismo? Ser cético. Ser cético é desconfiar de alguma coisa. Mas não é desconfiar de tudo indiscriminadamente. É ter um grãozinho de ceticismo saudável. É quando uma coisa chega em você, você não sair passando ela adiante imediatamente. E a gente gosta muito dessa frase de uma professora americana que ajuda a gente a lembrar a nossa reação desejável. Quando a gente vê uma coisa, principalmente uma coisa que causa na gente surpresa, choque, raiva, essas emoções muito fortes, a gente tem que parar e falar assim, epa, peraí, o quê? O epa dessa frase é, se a informação causou em você alguma surpresa,
algum choque, a gente faz o quê? Espera aí, pausa. A gente para e gasta um minutinho para ver que informação é aquela. Esse é o quê da frase. A gente vai dedicar um momentinho para investigar essa informação e ver o que ela é, quem mandou e por quê. Como é que a gente pode fazer essa investigação? É claro que a gente não quer aqui que todo mundo vire checador profissional, né? Isso é tarefa para jornalistas. Mas tem 4 passos muito simples que a gente pode deixar aqui com vocês, que ajudam a gente a entender que informação é aquela e se a gente deve ou não passar ela adiante. A primeira, a gente já falou no EPA, peraí, o quê? Que é pausar. Principalmente se for uma informação que desperta emoções, né, Paty? Porque é uma pista, né? Exatamente. Causou aquele frio na barriga, aquela vontade de mandar para o maior número possível de pessoas, pausa, respira, dá aqueles 20 segundos que a gente tem para lavar a mão, né, para combater o 23. coronavírus, vamos também parar e vamos combater o vírus da desinformação. O segundo movimento é a gente se perguntar quem mandou, quem escreveu, quem publicou. Porque só de olhar quem fez aquilo e quem mandou aquilo, a gente pode ter algumas pistas. No caso do sensacionalista, por exemplo, a gente sabe que é um site de humor. Se for uma pessoa ou um veículo que a gente sabe que é muito partidário, que tem muito viés, a gente também já vai ter alguma pista sobre aquele tipo de informação. Se não tiver autor, então, esse é um sinal de alerta máximo. Nunca compartilhe nada que você não possa identificar quem mandou. Né? Quem mandou, não. Quem criou. Porque quem manda não é a mesma pessoa que cria, necessariamente. Exatamente. Né? E aí eu queria colocar um pontinho aqui para áudios. Gente, áudio é algo que a gente precisa evitar de compartilhar. A gente pode ter humoristas, não temos tantos humoristas que imitam vozes, temos pessoas que imitam vozes. Então, não compartilhe áudio. Áudio é algo que a gente não consegue checar a sua origem. Então, aquele áudio do médico que parou tudo, parou a cirurgia para te falar, para seu amigo, que aquele vírus é realmente isso, ou aquilo, ou que aquele remédio. Gente, áudio não dá para confiar. Vamos ter paciência e vamos ter tranquilidade e não repassar isso adiante. Até porque é muito importante saber se a gente está passando uma informação que veio de um prêmio Nobel ou se veio de alguém que está sentado ali no seu computador criando teorias da conspiração. Então, a gente precisa até investigar um pouquinho quem é o autor daquela informação, porque aquilo já vai dar pistas importantes. O terceiro passo é outras informações, informações mais completas. Uma coisa muito importante, por exemplo, é onde mais aquilo saiu. Procura a mesma informação em outros lugares, porque se for uma coisa verídica, né, é claro que ela vai estar em outros lugares. Uma coisa que eu gosto muito de falar é qual é a chance nesse mundo conectado que a gente vive hoje, da tia do seu amigo que trabalha no instituto de pesquisa, ter uma informação que nem a BBC tem, a Globo não tem, a CNN não tem, só ela tem. Gente, bom senso. Não tem nenhuma chance. Então, procura para ver se já saiu em outro lugar. Como é que a gente faz isso? Pega um pedacinho da frase, do título, dá um Google, faz uma busca simples assim, leva 1 segundo. Se você quiser ir mais além, procura um pedacinho do título com a palavra fake. Vai ver que alguém já descobriu que é fake, né? E a última coisa é a gente lembrar sempre de conhecer o contexto. As informações que circulam nas redes sociais, na internet, muitas vezes elas são pedacinhos da história, uma imagem fora de contexto, um pedaço de uma matéria, um infográfico que precisa do resto da matéria para ser explicado, para ser compreendido na sua totalidade. Então, tenta também entender se aquilo não é parte de uma história maior que vai te dar um pouquinho mais de informações. Ou seja, a gente tem um deverzinho de casa a fazer, né? Exatamente. Não é simples, né? É algo que a gente precisa ter a responsabilidade também de atuar nesse contexto informacional. A gente recebe muito volume, a gente pode também fazer essa leve checagem. Não é algo que vai demorar mais do que um tempo absurdo, que você vai virar um investigador. Muito pelo contrário, são coisas muito rápidas, coisas que você pode fazer no seu dia a dia e praticando esse ceticismo saudável, né? Confiando, lógico, em algumas fontes, mas principalmente verificando se aquela informação que você recebeu é tão exclusiva para você, realmente é pertinente.
A gente pode mostrar mais um pouquinho aqui os 4 movimentos, porque isso é importante, gente. São 4 coisas muito simples de fazer, mas é nossa responsabilidade fazer. E a gente queria terminar falando sobre isso, porque ao curtir, ao compartilhar, ao passar uma coisa adiante, a gente pode estar contribuindo para um problema de saúde, para uma crise de confiança na imprensa, para uma poluição do ambiente informacional até um ponto em que ninguém acredita em mais nada. E isso é muito grave para uma sociedade. Inclusive, na questão democrática, né, como a gente viu, resultados de eleição, né, de eleições, e aí não é só de uma, mas, principalmente, é importante a gente colocar desinformação pode matar. E aí a gente tem casos reais de que discurso de ódio, de que cyberbullying colocaram pessoas em risco. E risco de vida mesmo, né? Risco ou de cometerem suicídio, ou até de ingerirem substâncias que causaram uma morte. A gente teve isso, aconteceu no Irã, recentemente, com mais de 40 pessoas que morreram ao ingerir um medicamento fantástico, mágico, que, teoricamente, curaria o coronavírus. Então, fica a dica, desinformação mata. E não é só a saúde física da gente, né, Paty? Eu acho que é também a saúde da sociedade. A saúde da nossa sociedade depende muito da qualidade das informações, porque a qualidade das informações que a gente recebe afeta a qualidade das nossas decisões. E a gente não pode tomar boas decisões em um ambiente de tanta desinformação, de tanta informação falsa circulando. Então, a gente gostaria de deixar para vocês o slogan do Palavra Aberta, do Instituto Palavra Aberta, que é: quanto mais a gente sabe, melhor a gente decide. Para a gente poder tomar decisões sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, fazer escolhas, votar, decisões sobre o dia a dia da coletividade, a gente precisa de boas informações. Então, combater a informação é vital para a nossa vida, é vital para todo mundo, é vital para a sociedade, e nós temos um papel a cumprir, né? Exatamente. E eu queria, ao encerrar, agradecer a todos os professores e alunos que mandaram aqui mensagens e perguntas sobre o nosso tema. E dizer que, para aqueles que tiverem interesse em continuar, o Educamídia tem um site, é educamidia.org.br, e no site a gente tem materiais que podem ser utilizados em salas de aula e até mesmo em jogos de família, né? Esse kit aqui explica exatamente o que é desinformação, o que é fake news, o que é discurso de ódio. Então, eu gostaria de convidar todos e agradecer pela audiência, agradecer você, Mariana, pela aula, muito obrigada, e espero contar com vocês numa próxima ocasião. Obrigada, Paty. É sempre um prazer falar desse tema que a gente considera tão importante. Então, fica o convite, eu queria reforçar. Todo o material que está no site do Educamídia é aberto, é gratuito, tudo pode ser baixado, tem coisas ali super interessantes e a gente espera que vocês acessem para a gente poder continuar essa conversa. Tá bom? Bons estudos para todo mundo. Obrigada e até mais.